O Sublime Peregrino, livro psicografado pelo médium Ercílio Mais, trazido a nós pelo Espírito Ramatiz, capítulo 20. Então vamos à pergunta de hoje. Como poderíamos entender que o campo magnético ou astrologia, produzido pela conjunção de Saturno, Júpiter e Marte, tivesse resultado uma influência favorável ao nascimento de Jesus na Terra? Responde Ramatiz. A influência astrológica predispõe o temperamento ou as iniciativas das criaturas, mas não determinam nem impõem destinos, pois estes já estão traçados de há muito tempo. Eles se sucedem ao surgir de tal astro ou sob certo signo astrológico, porque foram marcados e previstos. Não são as combinações planetárias como o ascendente, o descendente ou o dominante de alguns astros e signos astrológicos que criam os bons ou maus presságios na navegação marítima, no transporte rodoviário, aéreo ou ferroviário, os eventos felizes ou as perturbações trágicas nas famílias e nos agrupamentos humanos. Eles só marcam e predispõem os acontecimentos de há muito tempo já delineados sob a disciplina da lei kármica. Vou abrir um parênteses aqui para lembrar um pensamento de uma figura muito importante que esteve aqui na Terra durante 65 anos. Ele dizia que existe o determinismo divino. O que é o determinismo divino? O Criador, conhecendo suas criaturas desde sempre, desde toda a eternidade, ele sabe como vão acontecer as coisas com uma antecedência incalculável. Então, vamos em frente. Não é a visita de tal ou qual astro, ou o efeito de certa conjunção planetária que desata os fatos indesejáveis, mas é a imperícia, a imprudência, estutícia ou embriaguez dos dirigentes dos veículos terrestres, marítimos ou aéreos, quase sempre os responsáveis por isso. Aliás, embora os acontecimentos trágicos vos pareçam ocasionais ou imprevistos, eles podem ter sido traçados pela administração sideral, né, os administradores dos destinos das criaturas na Terra, né, que Deus delega as atividades que competem a Ele, claro, porque Ele, à medida que os espíritos evoluem, eles vão assumindo outras responsabilidades, cada vez maiores. Então, pela administração sideral, devido a uma coincidência kármica. Então, ali se escolhem e se agrupam justamente criaturas cuja ficha moral as condiciona a um determinado fato, ocorrência ou acidente de resgate coletivo, ensejando-lhes a liquidação dos débitos kármicos das existências passadas. Tem um parênteses aqui que eu vou ler depois, mas eu vou lembrar aqui o seguinte. O planejamento divino reúne, sob determinadas condições, aqueles espíritos que têm a ver com aquele tipo de karma para passar. Deus não é um inconsequente. Ninguém morre por acaso. Não morreram essa quantidade de gente aí por causa daquele negócio que aconteceu há pouco tempo. Por acaso, Deus não é inconsequente. Ninguém morreu fora, não existe, né? Vou até falar um ditado popular aqui, né? Só o peru morre na véspera, né, do Natal, né? Ou
do ano novo, depende. Mas vamos lá. Sob qualquer aspecto planetário de boa ou má influência astrológica, Jesus sempre revelaria o mesmo caráter impoluto e a mesma capacidade de renúncia aos bens do tipo humano, né? Ou da tida humana, porquanto essas qualidades eram próprias de sua alma evoluída, e não das interferências benfeitoras dos astros e comentários, destaques dos signos. Né? Jesus já era quem era. Então, como estamos falando aqui sobre o sobrinho peregrino, que é Jesus, né? Não foram os astros que traçaram o caráter de Jesus. Jesus já era quem era. Os astros são os marcadores pontuais para acontecimentos de determinada época. Portanto, a conjunção planetária de Saturno, Júpiter e Marte, esposada sob o suave signo de Peixes, já fora escolhida e prevista no calendário sideral para o advento de Jesus. A boa influência astrológica pela presença de um fluido sedativo e simpático seria então um estímulo ou um convite para despertar os melhores sentimentos da comunidade terrena. Enfim, foi um feliz evento astrológico que capitalizou sentimentos amorosos e pensamentos mais ternos e pacíficos nos homens, criando-lhes uma predisposição salutar para o melhor êxito da era cristã. Então, quando Jesus estava para surgir entre nós aqui na Terra, essa primeira vinda visível, pública, né? Quem estava aqui governando o planeta Terra? Era o imperador sobrinho neto de Júlio César, que se intitulou Augusto, né? César Augusto. E ele tinha certas características morais que amenizou um pouco aquele momento. Porque, na verdade, o negócio da perseguição das crianças foi feita por um governador lá na Judéia, Herodes. Não tem nada a ver com Júlio César, com Augusto César, César Augusto. Então, houve muitas melhorias naquele momento no governo do Império Romano, que favoreceu também a vinda de Jesus. Mas vamos ter aqui um adendo, um parêntese, para explicar aqui. Vamos fazer essa leitura aqui. Bom, é o caso do incêndio do Circo de Niterói. Quem é do Rio de Janeiro ou do Brasil, porque isso foi uma comoção. Eu era criança quando isso aconteceu. Faz muito tempo. O incêndio do Circo de Niterói, em que morreram centenas de crianças queimadas sob o fogo impiedoso. Naquela época, o circo era uma coisa assim, um teatro um teatro itinerante, que era muito comum. Hoje ainda tem, mas é muito pouco. E hoje o negócio ficou muito mais sofisticado, né? Tem aquele que vem lá do Canadá, que Soleil, bom. Mas vamos lá. Os quais, no entanto, eram os mesmos espíritos que há alguns séculos em Roma havia também contribuído para a morte de centenas de filhos dos cristãos numa festividade macabra em homenagem a certo general romano. É a lei do retorno. O karma é isso, a lei do retorno. E o mais importante é que os responsáveis pelo fogo do Circo de Niterói foram os mesmos espíritos que em Roma atearam um incêndio do picadeiro saturado de resinas, onde se acotovelavam as crianças cristãs. A lei kármica, portanto, também usou os mesmos carrascos do passado para punir esses culpados kármicos. Claro que para as pessoas que ignoravam esse fato, né, foi uma calamidade nacional. Mas seguindo então,
Agora já fizemos o adendo aqui, uma explicação da lei do karma, né? Voltando ao texto. Naquela época, em torno do orbe terráqueo, expandiu-se um magnetismo de natureza superior que ativou as boas ações das criaturas eletivas para esse fato, na época do surgimento de Jesus entre nós. Os espíritas e os ocultistas sabem que a vida é resultante do potencial de forças manifestas do mundo oculto para o exterior. A matéria compacta para os sentidos humanos é somente um aglomerado de elementos invisíveis, como as moléculas e os átomos, os quais ainda se subdividem em elétrons, pósitrons, radiações, ondas, nêutrons, mesons, prótons, etc. Naquela época, esse livro tem 70 anos aproximadamente, já se conhecia muitos elementos que compõem o átomo, né? Há bilhões e bilhões de átomos numa simples gota d'água. Uma simples gota d'água. Pois, se ela fosse ampliada até ficar do tamanho da Terra, cada um dos seus átomos não seria maior do que uma bola de futebol. Atualmente, os cientistas mais capacitados já admitem a existência de campos mentais, formados de energias distinta e superior e dotada de impulsos inteligentes. Aquilo que os velhos hindus há milênios explicavam nos seus compêndios esotéricos sobre a imortalidade da mente, sobre a desintegração do corpo carnal, os cientistas modernos já aceitam como evidente, afirmando que o campo mental do homem sobrevive. Isso só não quer dizer que o espírito sobrevive, né? Mas campo mental. Em consequência, os planetas, quando tomam determinadas posições nos signos astrológicos, constituem-se em verdadeiros condensadores de forças ocultas que se atritam, encorpam-se, elevam-se, expluem-se e arremessam-se em seu potencial para todos os sentidos e direções. Obviamente, a humanidade, de um orbe físico, sofre na sua contextura etérica, astral e mental a ação a ação de uma carga semelhante que for emitida pela humanidade do mundo que lhe está mais próxima. Quer dizer, as coisas se relacionam, interferem, influem umas nas outras. E conforme seja o estado espiritual dos habitantes desse orbe bem mais próximo, é evidente que também se poderá acusar os seus bons ou maus estímulos magnéticos. Então, só a aproximação do Espírito do Mestre Jesus, que já falamos aqui, Jesus passou milênios para descer do plano que ele vive, né, vamos dizer assim. Jesus está na 21ª dimensão. Para ele voltar aqui para a 3ª dimensão, foi um trabalho milenário. Independente da distância física existente entre os astros, eles estão interligados ocultamente pelas forças que emanam de todo o universo e fluem em todos os sentidos. Por consequência, se o planeta Júpiter, durante sua aproximação astronômica, projeta boa influência magnética sobre a Terra, né, um parênteses, porque lá vivem espíritos de elevada vibração, espíritos muito mais evoluídos, continuando, porque a sua humanidade vibra emoções e pensamentos de elevado padrão moral. É evidente que os jupiterlanos, né, o terráqueo é os terráqueos, os jupiterlanos de Júpiter, em sentido contrário, hão de sofrer um impacto violento da carga desagradável emitida pelos recalques mentais dos
3 bilhões de terrícolas. Na verdade, naquele tempo, tinha encarnado na Terra 3 bilhões de terrícolas. Se bem que a gente sabe que ao planeta Terra está atrelado 30 bilhões de almas, né? Quando Jesus iniciou seu trabalho de nos educar. Claro que agora está diminuindo, porque quem não chegou a alcançar o estado evolutivo necessário para continuar reencarnando na Terra, estão indo para outros planetas, né? Até há pouco tempo aí, quem acompanha um pouco algum documentário da astronomia, sabe que tem um planeta aí que eles chamaram de Nibiru, que está, de épocas em épocas, ele se aproxima mais da Terra, e quando ele se aproxima da Terra, esses espíritos são transferidos para lá. Espíritos que não vão mais reencarnar na Terra. Terão uma chance daqui a 6.000 anos, lá em Nibiru, se eles progredirem lá, de retorno à Terra. Se não, sabe Deus quando. Bom, a conjunção Saturno, Marte e Júpiter, cujo trio planetário transporta uma carga humana moralmente superior à da Terra, então produziu um acasalamento de fluidos bons que embeberam o nosso mundo, né, de salutar influência e predispôs os terrícolas a sentimentos mais elevados. Assim, os homens bons, amorosos e pacíficos, sob a influência planetária benfeitora do mundo, do manto suave dos signos de peixes, tornaram-se mais predispostos à bondade, à paz de espírito, ternura e mansuetude, compondo na atmosfera da Galileia um campo psíquico favorável para o advento da era cristã. Evidentemente, os maus, os belicosos, os irascíveis, sob tão boa influência, sentiram-se estimulados a melhorar os seus impulsos animalizados. Então, esse período do imperador Augusto, né, César Augusto, houve um período de paz aqui na Terra, né? Não houve tantas guerras. Claro que muitos crimes continuaram acontecendo, como acontece todo tempo. Vamos ficando aqui, esse é o capítulo 20 do livro O Sublime Peregrino, do Espírito Ramatiz.